Olá, olá você que está aí assistindo mais um vídeo do meu canal, seja muito bem-vindo. Nosso objetivo aqui é partilhar um pouco da meditação que eu faço, né? Primeiro Deus fala comigo e partilhar com você. Isso não quer dizer que você tenha que a gente não vai fazer a leitura inteira, aqui nós estamos falando de Mateus, né? Mateus 12, a ideia é que você, terminando o vídeo, você faça a leitura, tá? Tem alguma coisa que Deus falou comigo aqui, que eu aplico para a minha vida, você também pode fazer a leitura e absorver da palavra de Deus o que é bom para a tua vida, que é viva e sempre se renova, né? Então no versículo 12 aqui, na primeira parte do versículo 1 ao versículo 8, Jesus ele é acusado porque os discípulos eles entraram, né? Olha, por aquele tempo em dia de sábado, passou Jesus pela seara, estando o discípulo com fome, entraram a colher espiga. Ele foi acusado pelos fariseus, que vendo isso disseram: eis que o seu discípulo faz o que não é lícito no dia de sábado. É? Mas Jesus disse: não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente sacerdotes? Ou não leste na lei que ao sábado os sacerdotes do templo violavam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quer e não holocausto, não teriam condenado inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quer dizer, Jesus era o Senhor do sábado. Como os sacerdotes lá entravam, né, o próprio Davi tinha autoridade, Jesus ele podia fazer o que ele quisesse, e ele não estava ali colhendo no sentido de trabalho, ele estava somente pegando a sobrevivência ali do discípulo, para matar a fome dos discípulos. E então assim, sempre havia uma perseguição da parte dos fariseus ali, né? Jesus tentando fazer os religiosos que não conseguiam entender a grandiosidade, né, que era o próprio Deus estar ali. E aí no versículo 15 em diante, né, versículo 9 em diante, fala do homem da mão ressequida, mais uma vez, né? Jesus está ali, cura o homem da mão ressequida, e os fariseus, os religiosos da época, vai e perseguem Jesus e diz assim: olha, é lícito curar no sábado? E ele pegou e falou o seguinte, ele falou assim: olha, qual de entre vós é o homem que tendo uma ovelha e no sábado essa cair numa cova, não fará o que esforço para tirá-la dali? Ele falou assim: então é lícito fazer o bem no sábado. Era um absurdo, a pessoa não era lícito trabalhar, ganhar dinheiro, para fazer o bem no sábado, né? Então é interessante que Jesus é o Senhor do sábado e ele pode tudo, né? Logo é lícito. E ele curou aquele. Então o homem estende a sua mão e o Senhor tocou, né? Então ele disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu e ela ficou sã como a outra. Na parte ali do versículo 15 ao versículo 20, Jesus também expulsou. Ele fala o seguinte, né? Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, né? Porque tentaram conspirar contra a vida dele. E ele disse o seguinte, advertindo, porém, que não muitos seguiram e todos eles curou, advertindo-lhe, porém, que o não expulsasse, né, e não publicasse o que ele estava fazendo, né, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Eis que aqui o meu servo que escolhi, o meu amado a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele meu espírito e ele anunciará o juízo aos gentios. Então ele veio aos gentios, que abriu a porta não somente para os judeus que estavam ali, né? Mas o Espírito do Santo Senhor veio para mim e para você, que não somos judeus, né? Aí na parte do versículo 22 ao versículo 32, vai falar a cura de um endemoniado, cego, mudo, a blasfêmia dos fariseus, né? E Jesus se defende. Então, nesse daqui, ele faz várias curas, né? Então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele os curou né? E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, né? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, ou seja, aqueles que estavam afeiçoados apenas da teoria, não estavam vendo o poder de Deus na prática agindo ali, perseguindo o próprio Deus. E ele fala o seguinte, né? Que aí ele expulsou o demônio, ele fala: olha, você tá expulsando o demônio por Beelzebul, pelo demônio. Jesus fala assim: como assim, né? Ele fala aqui: não é por mim, é contra mim. E primeiro ele fala aqui, no versículo 25, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá.
Aí entra aqui no famoso pecado contra o Espírito Santo. Todo pecado e blasfêmia vai ser perdoado ao homem, mas quem blasfema contra o Espírito Santo, né, não será condenado. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É dizer que aquilo que o Espírito Santo está fazendo é do diabo, é uma blasfêmia. Ele está recusando aceitar o poder de Deus. Então, esse é o grande conselho aqui, né? Tentar entender, buscar de Deus entendimento, ver o operar de Deus e jamais blasfemar contra o Espírito Santo, que é o que eles estavam falando. Aí tá no versículo 33 em diante, ele vai falar sobre a árvore e seus frutos, né? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, assim, ele fala mais uma vez condenando sempre é incrível, né? Tudo que nós temos lido nos capítulos anteriores, aqueles que eram para ser os que deveriam mais o apoiar, que eram aqueles que detinham toda a história, toda a genealogia, toda a escritura do passado, eram os que perseguiam Jesus. É uma coisa assim, é incrível assim, o que estava acontecendo. E a partir do versículo 38, então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera me pede um sinal. E no versículo 40, porque assim como a árvore, como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? Então ele faz uma condenação, olha, que esse povo não estava crendo, estava blasfemando, né? E que muitos viriam de norte e sul, a rainha do sul se levantará no juízo, e essa geração não se converteu e vai se ver comigo, né? No último dia. E no versículo 43 em diante, até o versículo 45, fala da estratégia de Satanás, que diz que quando o espírito do imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia e varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 piores que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração. Ou seja, ele nos chama a fidelidade, a andar com Deus, a permitir que Deus habite, porque se nós não se rejeitarmos tão grande salvação, a nossa vida é tomada pelo controle dos espíritos das trevas e nós somos totalmente dominados. A partir do versículo 46, ele fala ainda, Jesus ao povo, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então aquele que busca fazer a vontade de Deus é irmão, amigo, irmão e família do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, né, que não tomou uma decisão por Cristo ainda, que você tome uma decisão de andar por Cristo. A primeira decisão é andar em Cristo. Se você não tomou essa decisão ainda, eu peço que você faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor para habitar no meu coração. Tira do meu coração todo o espírito mau. Me dá um sentimento bom e sábio. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor Deus o ressuscitou dentre os mortos. Com o meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso o Senhor como meu Senhor. Se você fez essa oração, a partir de agora você é filho, você é filha de Deus. Entrou pela porta, que é o Senhor Jesus. Agora permaneça nela. Permanecer nela é permanecer na palavra, por exemplo, lendo um capítulo por dia, orando a Deus, né, procurando entender mais, procurando também encontrar uma comunidade cristã, né, uma igreja que você possa encontrar, um grupo de irmãos,
perto da tua casa deve ter uma igreja. Eu sempre falo assim que as igrejas organizadas elas são boas porque é um lugar de forma constante existe. Eu não conheço nenhum, mas eu sei que existem grupos também que não são formais, que não são igrejas formais, mas que se encontram periodicamente para estudo, para louvor, né? Procure estar, se reunir com outros irmãos, aprender, ter comunhão, porque um sinal, Jesus falou assim, e nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se você não tiver outros irmãos para comungar, é difícil, né? Porque como que vai poder servir a Deus numa brasa só? É importante encontrar uma igreja, né? E procure conhecer a palavra, andar nele, andar em Cristo. E o Senhor Deus, ele vai fazer algo, ele vai proteger a tua vida, ele vai te dar uma vida plana, ele não te promete riquezas grandiosas no sentido de ficar rico a todo custo, mas ele supre a tua necessidade, ele te dá paz que o dinheiro não pode comprar. Ele permite que você tenha uma vida justa, ele te livra dos vícios, sim, te livra, te dá uma vida equilibrada, ele te permite conseguir todas as coisas boas que possa ser para você, para tua família, coisas que às vezes assim as pessoas assim se iludem através apenas da riqueza material, apenas do dinheiro, e com o dinheiro não conseguem comprar as coisas mais caras, que é a paz, que é a alegria no lar, que são as coisas boas, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. E assim eu partilhei um pouco do capítulo 12, não li tudo na íntegra, né? Agora eu te convido a fazer a leitura na íntegra e a fazer a tua oração. Sempre que você for orar a Deus, comece agradecendo a Deus por tudo que Ele te fez, né? Confesse as tuas fraquezas a Deus, né? Também, ó Senhor, eu preciso melhorar isso e aquilo, eu sei que está errado. Confesse o teu erro, o teu pecado a Deus. E em terceiro lugar, peça, né? Primeiro, gratidão, reconhecimento de nossas falhas, depois nossos pedidos a Deus, e assim perseverando em Deus, Deus vai abrir as portas e vai te abençoar grandemente. Obrigado por partilhar comigo essa minha meditação desse dia, esse meu devocional. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Um abração. E, antes que me esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, comenta, né? Para que a gente eu não tenha aquela coisa de ficar famoso, nada, só quero apenas levar a palavra e fazer com que pessoas encontrem né, encontre a palavra, encontre algum fundamento na escritura e tenha uma vida melhor, né? Mas se você compartilhar, comentar, acaba que essa palavra ela vai a mais pessoas. Publique nos teus grupos, né? Compartilhe esse vídeo nos teus grupos, compartilhe né, com teus amigos, e assim você vai estar fazendo com que o Evangelho do Senhor Jesus, que de graça recebemos e de graça damos, alcance muito mais pessoas na face da terra. Deus abençoe e fique com Deus. Até a próxima.